Começa agora o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira as notícias de hoje. OAB e MEC celebram um acordo para estabelecer um novo marco regulatório de ensino jurídico no país. Conselho Federal sai em defesa da imunidade tributária das caixas de assistência dos advogados. OAB apoia a proposta em tramitação no Congresso que concede tratamento tributário especial ao advogado profissional individual. A advocacia brasileira é convocada para participar da 10ª edição do Prêmio Inovare e ainda OAB define data para a realização do seminário Por um Brasil Transparente. Você vê tudo isso e muito mais agora no programa OAB Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério da Educação e Cultura firmaram um acordo de cooperação para constituir uma comissão paritária encarregada de estabelecer novos parâmetros e normatizar o ensino de direito no país. O acordo representa um marco histórico para a OAB, que há anos vem alertando o governo federal para o quadro de deficiência no ensino jurídico e suas consequências na oferta de serviços dessa natureza. Na primeira fase do último exame de ordem unificado, 93% dos candidatos foram reprovados. Na segunda etapa, 90% dos bacharéis não passaram. Os baixos índices de aprovação mostram que apenas a minoria que conclui o curso de Direito está qualificada. É para mudar essa realidade que a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério da Educação assinaram um acordo de cooperação técnica que vai discutir a normatização dos cursos de Direito. Nós estamos fazendo uma parceria com a OAB para fazer uma revisão completa da política em relação ao direito no país. Nós estamos hoje com 800 mil matrículas, e é muito positivo porque pela primeira vez nós tivemos mais demanda para engenharia do que direito, porque havia um excesso de oferta de vagas de direito. Já há uma queda de 25% em relação às vagas ofertadas, ou seja, mostra que os alunos já estão buscando outras alternativas, o que é positivo. Mas cerca de 93% dos estudantes fazem o curso de Direito e depois não passam no exame da OAB. Quer dizer, ele se sacrifica, paga o curso, é um esforço muito grande, nós não podemos simplesmente continuar com essa relação. Então nós queremos sentar com a OAB e superarmos, garantirmos a qualidade do curso, por exemplo, exigindo estágios que seja acompanhado, fiscalizado, que tenha padrão e que assegure que ele possa se formar como advogado plenamente e ser um bom profissional. Então nós vamos fazer uma ampla reavaliação. E os 100 cursos que estão sendo pedidos não vão ser abertos enquanto nós não terminarmos esses novos critérios. Fechou o balcão, já fechou para a medicina e está fechando agora para direito. Representa um momento inédito para a educação jurídica no país, porque pela primeira vez, por iniciativa do MEC, a OAB está sendo convidada, por meio desse protocolo e por meio de uma comissão que vai ser instalada nas próximas horas, para discutir toda a base normativa aplicável ao processo regulatório e de supervisão dos cursos jurídicos no país. Então, é um momento inédito e de extrema relevância para a educação jurídica e me atrevo a antecipar que talvez os frutos desse trabalho acabem repercutindo em outras áreas do conhecimento. Na coletiva de imprensa, MEC e OAB anunciaram que onde não houver campo de prática do direito, não abrirão cursos. Não há teoria sem prática, não há prática sem teoria. Não se forma um advogado à altura das exigências desse momento sem um campo prático importante. Portanto, essa medida de verificar a necessidade social da existência do curso de Direito, como também a existência de campo prático para a capacitação do futuro profissional do direito, advogado, juiz, assessor, enfim, do operador jurídico, é fundamental e está de acordo com a pregação da OAB ao longo desses últimos 20 anos. O cidadão é quem é mais prejudicado com um advogado sem qualificação, um juiz que não possui formação. Portanto, preparar aquele profissional do direito com capacidade técnica e com formação humanista, preparado para exercer também a sua participação cidadã na construção de uma sociedade justa e fraterna, é uma das tarefas fundamentais do curso de Direito. Os estágios têm que ser no campo da prática de Direito. Por isso que a própria abertura futura de curso de Direito tem que estar associado à existência de fórum, de tribunal de júri,
de defensoria pública, Ministério Público, promotoria. Para quê? Para que ele possa viver plenamente o ambiente da profissão antes de se formar. Que ele saiba exercer a profissão, que ele acompanhe o exercício da profissão na área que ele escolheu. Então é isso que nós queremos garantir para todos os estudantes de Direito do Brasil. Uma comissão formada por representantes do MEC e da OAB vai definir os novos parâmetros do curso de Direito. O grupo de trabalho é composto por 7 pessoas, um coordenador do MEC, 3 representantes da Ordem, 3 representantes do MEC, portanto é uma comissão paritária. A primeira iniciativa será a realização de uma audiência pública para ouvir docentes, discentes, ouvir a comunidade educacional, porque este grupo de trabalho não quer ser dono da verdade, quer ouvir a todos que fazem o ensino jurídico, quer ouvir a sociedade para que façamos um trabalho efetivamente representativo, de qualidade e que seja depois uma solução para este quadro atual existente no ensino jurídico. Quando nós estamos falando de regras, nós estamos falando de todos os aspectos que envolvem o curso de Direito. É a parte pedagógica, a parte de infraestrutura, a parte relativa aos docentes, as finalidades institucionais, o perfil desejado, tudo isso é objeto do processo regulatório, né? E também os problemas quando identificados, o que fazer com esses problemas, tudo isso é parte da aplicação dessas normas do processo regulatório e do processo de supervisão. Quer dizer, nós estamos indo pela primeira vez à base de tudo que mantém o processo regulatório e de supervisão em vigor nesse país. Pelos termos do acordo, o grupo de trabalho vai estabelecer uma nova política regulatória para o ensino jurídico, definir critérios para a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de direito, identificar periodicamente a demanda quantitativa e qualitativa de profissionais de direito, bem como a capacidade instalada de campo de prática para a realização de estágios supervisionados. Estabelecer critérios para acompanhamento e avaliação do atendimento à demanda social para fins de manutenção da quantidade de vagas e do próprio curso. Definir diretrizes para avaliação do resultado de aprendizagem dos estudantes do curso de bacharel em Direito. Determinar as normas para a elaboração do instrumento de avaliação do curso de Direito. A Comissão Nacional de Educação Jurídica da OAB opina na criação, no reconhecimento ou credenciamento de faculdades, mas o MEC pode ou não acatar o parecer da Ordem. A OAB rejeita cerca de 90% dos pedidos que dão entrada. Mas mesmo diante da rejeição da entidade, em menos de 15 anos, o número de faculdades de direito saltou de 150 para 1.260. Uma expansão tão descontrolada que foi impossível manter a qualidade do ensino jurídico no país que forma em média 100 mil bacharéis por ano. A realidade hoje do curso de Direito indica um estelionato educacional com nossos jovens, cursos sem qualificação, além de estágios que são verdadeiros simulacros, que de fato não capacitam para o exercício da profissão. É preciso dar um basta nessa realidade e esse momento histórico é um pontapé inicial, uma resposta efetiva para acabar com esse balcão de negócios, porque a educação não pode ser apenas mercadoria, a educação não é negócio apenas, a educação é formação cidadã para um país melhor. O Marcos está muito focado nessa agenda e foi muito positiva essa iniciativa. Nós vamos trabalhar a maior brevidade possível para que a gente possa apresentar bons resultados. Eu acho que no máximo até o final desse semestre nós temos tudo isso resolvido. E o presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado, anunciou que em breve vai ser realizada uma audiência pública pela OAB para ouvir professores, dirigentes de instituições de ensino e estudantes. A iniciativa é vista como fundamental para que todos os setores expressem suas opiniões a fim de que haja uma normatização que realmente contribua para a melhoria da qualidade dos cursos de direito no Brasil. E a seguir, Conselho Federal sai em defesa da imunidade tributária das caixas de assistência dos advogados. E ainda, OAB apoia a proposta em tramitação no Congresso que concede tratamento tributário especial ao advogado profissional individual. É daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu em sessão plenária defender em todo o território nacional a imunidade tributária das caixas de assistência dos advogados. No entendimento dos conselheiros federais da Ordem, as caixas não são passíveis de tributação por integrarem a estrutura organizacional da OAB, uma entidade considerada autarquia especial e, por isso, não tributada, conforme prevê a Constituição Federal. A decisão de defender a imunidade tributária das caixas de assistência dos advogados em todo o país foi tomada depois de um longo debate no Pleno do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O relator do processo, conselheiro federal do Rio de Janeiro, Adi Damus, abriu a discussão reiterando sobre a relevância do tema e chamou a atenção dos conselheiros sobre a realidade que as caixas de assistência têm enfrentado. Essa é uma questão que, no nosso âmbito, é da mais relevante importância, que diz respeito à imunidade tributária das nossas caixas de assistência, né? Algumas caixas passam, né, por um momento extremamente difícil, porque estão sendo executadas pela Fazenda Nacional e no Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, a nossa tese vem sendo vencida nas turmas do Supremo. Em seu voto, o Adi lembrou o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que alterou o entendimento da imunidade tributária, conforme prevê o artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, que prevê que as caixas não são passíveis de tributação por integrarem a estrutura organizacional da OAB, entidade considerada autarquia especial e, por isso, não tributada. O Supremo alterou o entendimento anteriormente predominante na Corte e passou a adotar posicionamento no sentido de que, abro aspas, por não se revelar instrumentalidade estatal, a Caixa de Assistência dos Advogados não é protegida pela imunidade recíproca, fecha aspas, conforme acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso extraordinário número 233843, de interesse da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. O conselheiro federal pelo Rio de Janeiro destacou ainda a importância do posicionamento da OAB quanto ao assunto e sugeriu a abertura de uma ação declaratória de constitucionalidade sobre a imunidade tributária das caixas. A OAB precisa se posicionar urgentemente sobre o assunto, especialmente porque, conforme informações colhidas no CONCAD, realizado em 27 de maio de 2010, as caixas de assistência do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais, da Bahia e do Rio Grande do Sul já vivenciam esse problema. Dessa forma, entendemos que a melhor estratégia seria a propositura de ação declaratória de constitucionalidade por este Conselho Federal da OAB, de modo que as caixas também sejam abrangidas pela norma imunizante. Durante a análise do processo pelo Pleno, o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, falou aos conselheiros federais sobre o encontro com o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, em que trataram da matéria. É um tema de relevância máxima para a nossa entidade, diz respeito à sobrevivência. Estive com o advogado da OAB do Rio de Janeiro, que é o procurador especial tributário da OAB, junto com o Jean Clotter, tocam esse assunto tributário, para tratar com o ministro Ricardo Lewandowski, que é um dos relatores de um dos recursos extraordinários, no caso da Caixa de Assistência de Minas Gerais, e pedimos à Sua Excelência que pudesse afetar ao plenário, já que na turma já houve um julgamento contrário. Então, queríamos que afetasse ao plenário a apreciação da matéria e, portanto, a indicação de que o momento ficaria para a deliberação da diretoria muito oportuno, porque precisamos aguardar o desenrolar deste recurso extraordinário que vai ao plenário do Supremo Tribunal Federal, que talvez seja suficiente para resolver a demanda. Os conselheiros entenderam que as caixas não são passíveis de tributação, mas fizeram ponderações sobre a proposta da abertura da ADC. Eu me ponho inteiramente de acordo. Acho que a ideia de uma ação declaratória de constitucionalidade para se tentar essa interpretação conforme a Constituição,
que permita um alcance extensivo da Caixa de Assistência dos Advogados, a imunidade, que é indiscutível da Ordem dos Advogados, essa ninguém discute mais, felizmente, está livre de qualquer tipo de questionamento, e com isso a gente talvez consiga no Supremo Tribunal Federal exorcizar essa má interpretação que tem nos criado tanto desconforto. Esse tiro, e ele ainda tem um prazo, porque tem que ser com liminar, porque se não for liminar, a situação está se eternizando. E temos que ter uma chance muito grande para também recebermos propormos essa ação. Por quê? Porque a diferença entre, de forma até muito pejorativa, do médico, do criminalista e do tributarista é a prescrição, presidente. Porque o médico erra, ele enterra. O criminalista vai interpor recurso até do pensamento do juiz. Agora, o tributarista não, presidente. Se você errar na opinião, se você errar na proposição da ação, isso vai levar tempo. E hoje, 500 milhões, em breve pode ser muito mais, senhor presidente. Eu adianto que não tenho dificuldade em aprovar a proposta, no sentido de que, a partir de um juízo de conveniência e oportunidade da diretoria, se provoca o Supremo Tribunal Federal numa ação declaratória de inconstitucionalidade com relação a essa questão. Eu gostaria só de ponderar a seguinte problemática. Estaria reconhecendo a imunidade, nos termos do artigo 150 da Constituição, para impostos, porque é aí que se aplica a imunidade, para impostos, sobre o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais da instituição, né? Então, é bom esclarecer que isso pode não resolver o problema, ou talvez pode resolver só uma pequena parte do problema. Mesmo com todos os contrapontos, a proposta foi acolhida de forma unânime pelo Pleno. Pelo que eu percebi, não há divergência no ponto em que o plenário do Conselho Federal apoia a defesa da imunidade tributária das caixas de assistência, sem prejuízo de posterior discussão acerca da atual sistemática, caso essa tese não venha a ser considerada vitoriosa no Supremo Tribunal Federal. A medida judicial cabível será avaliada pelos setores técnicos competentes e o momento adequado será também, a juízo da diretoria, verificado de acordo com a conveniência e a oportunidade. E fica acolhido, portanto, a defesa desta importante matéria. A Câmara dos Deputados está analisando proposta que concede ao advogado profissional individual o mesmo tratamento tributário dado às sociedades de advogados. A medida, prevista por um projeto de lei, é apoiada pela OAB. A proposta defendida pela Ordem dos Advogados do Brasil tramita na Câmara dos Deputados e visa corrigir a diferença de impostos pagos por sociedades de advogados e advogados profissionais autônomos. As sociedades pagam 11,3%, enquanto os profissionais individuais são tributados em 27,5%. A gente tem uma tributação que incide sobre os escritórios de advocacia, que é uma tributação menor, e uma tributação que incide sobre os advogados que atuam fora, não inseridos numa sociedade de advogados, atuam autonomamente. Então, é maior, porque aí o imposto, no que toca ao imposto de renda, é o imposto de renda pessoa física, né? Pessoa física, não pessoa jurídica. E é muito comum que os advogados paguem tributos na tabela máxima, então, de 27,5%. Então, isso é realmente uma injustiça, né? O advogado que ainda não teve oportunidade de montar a sua sociedade, muitas vezes está no início da atividade profissional, exercendo a advocacia autonomamente e não inserido numa sociedade de advogados, paga tributos maiores do que o advogado que já teve essa oportunidade de estruturar a sua vida profissional. De acordo com o projeto de lei 4.318 de 2012, é o Executivo que vai estimar a renúncia fiscal. O projeto, que tramita em regime conclusivo, será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação, de Constituição e Justiça e de Cidadania. Há, inclusive, um projeto de lei em curso no Congresso Nacional que propõe justamente que o advogado tenha um tratamento especial. Esse advogado que contribui como pessoa física, que atua autonomamente e não inserido
numa sociedade de advogados. Então esse advogado ele teria um tratamento tributário especial equivalente àquele que a legislação confere à sociedade de advogados. Eu, pessoalmente, entendo que essa seja uma medida que garante a isonomia, que garante a justiça e uma medida de estímulo ao advogado que está no início de carreira. Veja no próximo bloco, dirigentes da advocacia e da magistratura se reúnem para tratar de temas de interesse comum. E veja também, OAB será parceira da nova edição do Prêmio AMB de Jornalismo. O programa OAB Nacional volta em instantes. O presidente nacional da OAB esteve reunido com dirigentes da Associação dos Juízes Federais do Brasil e da Associação dos Magistrados Brasileiros. O encontro serviu para tratar de temas de interesse de advogados, magistrados e do jurisdicionado. 3 temas foram discutidos na reunião entre os dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil, Associação dos Juízes Federais e Associação dos Magistrados Brasileiros. Um deles trata do apoio das entidades à criação de 4 novos tribunais regionais federais no país. Já outro assunto abordado corresponde à criação de um grupo de trabalho entre advogados e magistrados para estudar os novos códigos penal e de processo penal que tramitam no Congresso. Estas propostas precisariam de uma avaliação daqueles que irão efetivamente atuar em termos desse instrumental legal, os magistrados e os advogados. Portanto, teremos uma opinião sobre o assunto, uma opinião abalizada, para que possamos ter uma legislação penal e uma legislação processual penal à altura das exigências da atual quadra histórica. O terceiro tema tratado na audiência entre OAB, AJUF e AMB diz respeito às declarações feitas pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. Durante sessão do CNJ, o ministro declarou que seria comum haver conspiração entre juízes e advogados em processos. A advocacia brasileira entende que não deve haver generalizações, que vivemos numa sociedade democrática, plural, o direito de opinião ele é livre. Contudo, é preciso sempre evitar as generalizações, porque elas costumam sempre atingir pessoas que não merecem as críticas genéricas. Portanto, a advocacia espera que essas generalizações não contribuam para a diminuição do conceito que os juízes e os advogados devem ter perante a sociedade. Uma sociedade democrática, o Estado de Direito, somente se faz de forma concreta com o judiciário independente, um judiciário que possua o respeito da sociedade e a advocacia também em nome do cidadão, defendendo contra as injustiças, defendendo contra o arbítrio, contra o abuso de poder. Portanto, a crença no judiciário, a crença no sistema de justiça é fundamental para a prevalência do Estado democrático de direito. Nós não podemos concordar com palavras e colocações que colocam em dúvida a lisura da magistratura, colocam em dúvida a idoneidade e a dignidade de todos os magistrados brasileiros, de uma forma que se generaliza um assunto tão delicado como esse. Nós desejamos uma magistratura melhor, um poder judiciário melhor, mas não aceitamos que a seriedade da magistratura seja posta em dúvida por afirmações genéricas, não embasadas em fatos concretos. O presidente nacional da Ordem destacou que, caso haja algum advogado atuando de forma indevida, esse profissional deve ser denunciado para que a OAB tome as devidas providências. Se existirem malfeitos ou má-condutas, que eles sejam apontados e, evidentemente, a OAB tomará as providências sempre que houver o apontamento de condutas impróprias de quem quer que seja. De fato, nós temos uma ouvidoria no âmbito da OAB Nacional, nós temos o Tribunal de Ética e Disciplina, eles estão abertos a todo e qualquer cidadão que queira levar ao conhecimento da entidade qualquer conduta imprópria de quem quer que seja e de qualquer advogado. Se houver uma conduta imprópria, denunciada, apontada, a OAB tomará as providências para um processamento regular, como ela faz em todos os casos.
E o presidente nacional da OAB comemorou a aprovação em segundo turno pela Câmara dos Deputados da proposta de emenda à Constituição que cria mais 4 tribunais regionais federais no país por meio do desmembramento dos 5 já existentes. Marcos Vinícius Furtado classificou a aprovação da PEC de um importante passo em benefício do acesso do cidadão à justiça. Já aprovada no Senado, a matéria deverá agora ser promulgada em sessão solene do Congresso Nacional, em data a ser definida. Desde sua apresentação em 2003, a PEC conta com o apoio integral da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil será parceira da 9ª edição do Prêmio AMB de Jornalismo. O convite foi feito pelo presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. O prêmio, que leva o nome do renomado jurista ministro Evandro Lins e Silva, tem como objetivo valorizar o trabalho de jornalistas sobre o mundo jurídico e melhorar a relação entre o judiciário e a população. O prêmio Evandro Lins e Silva homenageia um dos expoentes do jornalismo, da magistratura brasileira, da vida pública brasileira e da advocacia, que foi prêmio Rui Barbosa pela OAB, que integrou o Conselho Federal. Evandro Lins e Silva é quase que uma lenda que passou pela terra. E pelo significado da presença dele na vida democrática do Brasil, nós viemos convidar aquele que é um dos órgãos de grande importância do Brasil, a OAB Federal, para ser nossa parceira nessa premiação que lembra a memória de Evandro Lins e Silva, e também convidar o presidente Marcos Vinícius, por sua representatividade, por sua cultura jurídica, a integrar o júri que vai escolher os trabalhos premiados esse ano. A OAB se sentiu honrada com o convite efetuado para participar deste prêmio, desta importante premiação, porque ao mesmo tempo que celebra a liberdade de expressão, fazendo com que o jornalismo seja exaltado, também homenageia o Evandro Lins e Silva, um advogado brasileiro comprometido com a democracia, com a liberdade e, portanto, se constitui uma justa homenagem a um grande cidadão e a um grande brasileiro. Durante a reunião, os presidentes das duas entidades ainda trataram de outros temas de interesse das classes. O diálogo entre as partes foi considerado fundamental para a defesa das prerrogativas dos advogados e das garantias de independência dos magistrados. Destacamos na visita do presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros a importância da defesa das prerrogativas dos advogados, da valorização do profissional da advocacia, como também da garantia de independência do magistrado, como fatores essenciais ao Estado de Direito, à democracia. Fiz afirmar que a OAB quer um diálogo de alto nível com a magistratura desse Brasil, pautado este diálogo nesses temas que para a entidade, para a advocacia brasileira, são absolutamente importantes, urgentes e necessários. Não abrimos mão da defesa intransigente das prerrogativas do advogado como medida essencial à valorização do cidadão. Queremos trabalhar para que o Brasil e os nossos cidadãos sejam cada vez melhor atendidos em matéria de justiça. Também participaram da reunião a vice-presidente de Direitos Humanos da AMB, juíza Renata Gil, e a diretora da Secretaria de Prerrogativas da AMB, desembargadora Marília de Castro Neves. Pela OAB, também esteve presente o conselheiro federal por Alagoas, Felipe Sarmento. Depois do intervalo, você vai ver. OAB convoca a advocacia brasileira para participar da 10ª edição do Prêmio Inovare e ainda Conselho Federal da Ordem define data para a realização do seminário Por um Brasil Transparente. Você não pode perder. Nós voltamos já. A OAB conclama os advogados brasileiros a participarem da 10ª edição do Prêmio Inovare. As inscrições já estão abertas e, pela primeira vez, poderão ser inscritas monografias de profissionais de outras áreas do conhecimento, além do ramo jurídico.
Advogados públicos e privados de todo o país têm o incentivo da OAB para participarem da 10ª edição do Prêmio Inovare, que estimula a criação de práticas jurídicas inovadoras. Participaram do lançamento do Prêmio Inovare 2013 no Superior Tribunal de Justiça o presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado, que é membro do Conselho Superior do Instituto Inovare, o secretário-geral Cláudio Pereira de Souza Neto e o presidente da Comissão Especial de Gestão Participativa e Descentralização Administrativa da OAB, Felipe Sarmento Cordeiro. Além de advogados, juízes e membros do Ministério Público, também estiveram presentes o presidente do Conselho Superior do Prêmio Inovare, Carlos Aires Brito, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o presidente do STJ, ministro Félix Fischer. A iniciativa é uma conjugação de esforços de instituições que lutam, sem cessar, por uma justiça rápida, acessível e sempre humanizada. Além de beneficiar diretamente a cidadania, é um vetor para a transparência que magistrados, advogados, jornalistas e cidadãos almejam para o Poder Judiciário. O ministro da Justiça falou da mudança que começa a acontecer no sistema judiciário. Tenho sentido os ventos mudarem recentemente. Talvez ainda ventos que iniciam a ser soprados, mas ventos que existem. E uma demonstração desses ventos está justamente aqui no Prêmio Inovare. Não apenas pelo nome, Inovare, que vai na contramão, segundo a análise feita por esse professor, daquilo que é a raiz da paralisia sistêmica do ponto de vista cultural que nós vivenciamos. Mas pelo fato de que o Prêmio Inovare ele, curiosamente, ataca todos estes pontos de crítica que se faz ao pensamento jurídico dominante, que é paralisador e negador de transformações. Vejam, o Prêmio Inovare quer o quê? Inovações. Ele quer que as pessoas pensem e criem para que possamos aperfeiçoar e melhorar o sistema jurídico nacional. Este ano, o prêmio traz 2 novidades. Tema livre para as categorias Advocacia, Juiz, Defensoria Pública, Tribunal e Ministério Público e um prêmio especial para monografias de profissionais e graduados de outras áreas. Jailton Zanon da Silveira, diretor jurídico da Caixa Econômica Federal, premiado na última edição do Inovare, falou sobre a contribuição para a justiça brasileira da prática premiada Direito Sem Litígio. Há algum tempo, a empresa e os seus advogados já vêm articulando, criando e desenvolvendo uma série de projetos buscando reduzir a litigiosidade da empresa para com seus clientes. Política de acordos, política de redução de recursos, política de não ajuizamento de ações, desistências de recursos, vamos chamar de indevidos, né? Tivemos aí uma grande parceria no Supremo Tribunal Federal, numa arrancada final, na qual deixamos no Supremo Tribunal Federal um número inferior a 100 recursos. A Caixa já teve, infelizmente, preciso lembrar, mais de 100 mil recursos, hoje tem menos de 100 recursos. A mensagem que o Inovare trouxe foi para nós nos seguintes termos: olha, prossigam neste caminho, vocês estão efetivamente agindo dessa forma, defendendo o interesse público, o verdadeiro interesse público. Devem ser inscritas práticas já implementadas e com resultados comprovados. As inscrições vão até o dia 31 de maio no site www.premioinovare.com.br. Inovare com 2 N's. A comissão julgadora é formada por ministros, juízes, desembargadores e personalidades brasileiras. Em dezembro, as melhores práticas serão conhecidas. Ele busca identificar os trabalhos que são feitos em todos os locais hoje, não só no Judiciário, mas também no Ministério Público, na Defensoria, na Advocacia, e torná-los de alguma forma conhecidos e na medida do possível, também universalizar essas práticas. Então, acho que é uma grande contribuição para esse processo de inovação que é extremamente relevante entre nós. E o presidente nacional da OAB, que é membro do Conselho Superior do Instituto Inovare, disse que o prêmio é uma das iniciativas mais importantes do país no que tange ao reconhecimento e à difusão das boas práticas jurídicas, contribuindo para melhorar a qualidade da prestação jurisdicional
e agregando exemplos inovadores ao funcionamento do Judiciário. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil irá realizar no dia 22 de maio o seminário Por um Brasil Transparente, em comemoração aos 4 anos da Lei Complementar 131 de 2009, conhecida como a Lei da Transparência. A lei obriga que todos os órgãos dos poderes executivo, judiciário e legislativo da União, estados, municípios e do Distrito Federal disponibilizem informações detalhadas sobre as despesas públicas. Além disso, determinou prazos aos órgãos para o seu cumprimento. 1 ano para o governo federal, estados e municípios com mais de 100 mil habitantes. 2 anos para os municípios entre 50 e 100 mil habitantes e 4 anos para os municípios com menos de 50 mil habitantes. Com isso, a partir de maio, cerca de 4.600 prefeituras passarão a ser obrigadas a prestar contas detalhadas aos seus munícipes. A lei tornou obrigatória a exposição em tempo real das receitas públicas e das despesas detalhadas. E hoje isso é uma realidade no país. Ainda é uma realidade pela metade, mas já é uma realidade. Então, por isso que nós estamos conversando com a OAB, que a OAB é uma das instituições que trabalha a questão da transparência e foi parceira na luta pela aprovação dessa lei. O encontro entre o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, com o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, e autor do projeto que deu origem na edição da lei, resultou na divulgação do seminário Por um Brasil Transparente. O objetivo do evento, que será realizado na sede do Conselho Federal, é chamar a atenção da sociedade para a importância do acompanhamento da utilização dos recursos públicos pelo Estado brasileiro, além de cobrar o cumprimento da lei no país. A proposta é facilitar o acesso do cidadão às contas de transparência. A OAB vai sediar esse importante seminário Por um Brasil Transparente, com o objetivo de estimular todo o país a utilizar esta lei que define a publicação dos gastos, das arrecadações, dos recursos públicos. O cidadão é dono dos recursos públicos, ele tem direito e o dever de participar, de cobrar a boa aplicação desses recursos. Esta lei completará 4 anos de existência e todos os municípios brasileiros agora estarão obrigados a cumpri-la e, portanto, a OAB fará este importante seminário para divulgar junto aos formadores de opinião e junto à sociedade para que todos possam colaborar, participar, para que a lei da transparência seja uma realidade em nosso país. Para o autor do projeto, um dos principais fatores para pouca cobrança na eficácia da lei é a falta de conhecimento dos cidadãos sobre os impostos que pagam. A complicação é muito grande do nosso sistema tributário. Mesmo que nós tenhamos aprovado uma lei para segregar o valor do imposto do valor das mercadorias, mas são tantos os impostos que fica muito difícil fazer isso de uma forma eficaz. Portanto, é uma dificuldade o cidadão não saber a quantidade de imposto que paga e o valor que paga. Isso termina dificultando a curiosidade dele em saber em que é gasto esse dinheiro. Mas, na medida em que os meios de comunicação, as organizações da sociedade civil passam a se interessar para fazer o acompanhamento dos gastos, aí a lei vai se tornando cada vez mais eficaz. Embora a OAB não seja uma entidade que receba recursos públicos, a Ordem entende que é bem necessário ter o máximo de transparência possível. Por isso, a aplicação da lei dentro da entidade será proposta aos conselheiros durante sessão plenária. Iremos, já na sessão do mês de maio, propor ao plenário do Conselho Federal um grande pacote de transparência no âmbito da nossa entidade, porque entendemos que aquilo que pregamos para o mundo exterior também temos que praticar em casa. Embora a OAB não seja uma entidade que receba recursos públicos, entendemos que é bem necessário que a nossa entidade tenha o máximo de transparência possível. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais notícias de interesse da advocacia e da sociedade brasileira. Até lá e um abraço a todos.